Olá pessoal, meu nome é Robson Jimenez, estou aqui para mais uma de nossas reflexões e hoje eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu vivencio quase que diariamente. Como vocês sabem, eu trabalho no ambiente hospitalar, atendo pacientes em tratamento de quimioterapia, em tratamento de hemodiálise e muitas vezes eu ouço relatos parecidos no que diz respeito à posição dos familiares e amigos frente ao sofrimento da outra pessoa, frente à dificuldade que a outra pessoa está enfrentando. Por exemplo, temos uma característica, acontece algo com o brasileiro que eu não sei exatamente se isso é cultural, eu não sei explicar o porquê que temos essa tendência tão forte em nós, mas todas as vezes que nós vemos alguém chorando perto de nós, quando nós vemos alguém sofrendo, nós nos preocupamos tanto e queremos de alguma forma solucionar aquela situação, queremos gerar conforto, alívio para aquela pessoa que está aflita diante de nós. E aí nós então abrimos a nossa caixa de ferramentas e começamos a sacar os nossos melhores conselhos, as nossas melhores palavras de conforto e começamos então a dizer para as pessoas que estão sofrendo na nossa frente ou chorando na nossa frente: não fica assim não, isso vai passar, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que faz, você precisa ter fé. E aí então nós arrancamos ali dos nossos conselhos as palavras mais bonitas, as palavras mais que acreditamos que vai de alguma forma motivar, que vai de alguma forma fazer com que aquela pessoa se sinta melhor. E aí no dia a dia, ouvindo as pessoas contarem para mim como que elas recebem essas palavras, como que elas interpretam, como que elas sentem quando nós nos colocamos assim diante delas, eu percebo que muitas vezes estamos correndo o risco de, ao invés de consolar, nós estarmos de alguma forma intensificando o sofrimento dessa pessoa, estarmos ofendendo ou estarmos sendo desrespeitosos com aquilo que a pessoa está sentindo. Por que eu digo isso? Porque cada um de nós temos a própria forma de vivenciar o luto, de vivenciar o sofrimento, de vivenciar a dor, de interpretar aquilo que nos acontece, e cada um de nós, com essa forma particular de interpretar, sofre de maneira diferente e passa por etapas. Existe um momento que nós estamos tristes, ou que nós estamos com raiva, ou que nós estamos negando aquilo que está nos acontecendo, e não quer dizer que nós vamos permanecer ali. É uma luta, é um conflito interno, onde a pessoa ela tenta de alguma forma elaborar aquilo que está acontecendo, seguir em frente, e aí às vezes ela, nesse conflito, ela tem a sensação de que está faltando fé, mas ela mesmo no dia seguinte está se corrigindo e tentando de certa forma aumentar essa fé, se sentir melhor diante daquilo que está acontecendo. E assim, quando a pessoa recebe uma notícia, por exemplo, um diagnóstico, algumas relatam a sensação de que o chão se abre diante dela, o medo da morte, o medo do incerto, não sei se vou viver, não sei o que vai ser de mim, será que eu vou ter força de passar por tudo isso? É tanto conflito, é tanta coisa que acontece, que muitas vezes ela desestabiliza, ela fica preocupada, com medo, e aí às vezes prefere o silêncio, às vezes prefere chorar, às vezes, como já disse, fica com raiva, se comporta de uma forma totalmente diferente do que ela se comportava nos dias anteriores àquela notícia. E aí os familiares, os amigos, muito preocupados, vendo aquele sofrimento, começam então a disparar conselhos, começam então a tentar tirar aquela dor, começam então a falar coisas que pode muitas vezes não ajudar. Outro dia eu cometi um erro assim medonho, que eu não deveria cometer, que um psicólogo jamais pode cometer, e que um profissional da saúde deve tomar cuidado para não cometer. Eu entrei em uma sala onde a pessoa estava fazendo tratamento, ela estava fazendo quimioterapia, já estava acho que na segunda sessão, os seus cabelos já haviam caído, estava vivenciando um momento de muita angústia, e eu muito lambido,
entro na sala e pergunto, não faço isso sempre, já cometi esse erro outras vezes, mas me policio para não cometer, e pergunto para a pessoa, está tudo bem? A pessoa arregalou os olhos, olhou para mim e merecidamente me respondeu, não está tudo bem, está tudo muito ruim. Olha o que eu estou fazendo, esse tratamento, meus cabelos caíram, está acontecendo, eu estou com o meu corpo todo doendo, estou me sentindo fraca, não consigo comer, está acontecendo tudo errado na minha vida, não tem nada bom. E ela aproveitou então um momento para desabafar e começou a me dizer, eu não aguento mais as pessoas tentarem me motivar, as pessoas ficarem me falando que vai passar, eu não sou retardada, eu sei que isso vai passar. Ela estava numa revolta com a tentativa de todos tentarem te consolar e tentarem fazer com que ela levasse aquilo da forma mais leve possível. O que eu estou querendo dizer para você, de forma nenhuma eu estou querendo dizer que você não deva falar nada, que você deva guardar os seus conselhos para você, se bem que se você parar para pensar, muitas vezes quando alguém nos pede um conselho, nós damos conselho que se pararmos para pensar, percebemos que nós mesmos não vivemos aquilo que falamos. Alguém te pede um conselho de relacionamento, você sabe dar, mas quando olha para o seu relacionamento, percebe que você mesmo não faz aquilo que está dizendo para outra pessoa fazer. Então é muito fácil para nós dizermos para alguém que está enfrentando um momento muito difícil que vai passar, que precisa ter fé, que tem que ter força, que tem que ter ânimo, mas será mesmo que nós teríamos tanto ânimo assim, tanta fé, tanta força assim? Às vezes falamos coisas que nós mesmos não teríamos condições de viver aquilo, e isso é algo que me preocupa, porque quando as pessoas estão em sofrimento e ouvem essas palavras, muitas vezes se sentem ofendidas, se sentem como se nós não estivéssemos sendo sensíveis ao seu sofrimento, que nós não entendemos aquilo que ela está passando, porque de fato não entendemos, porque só ela sabe o que ela está passando, só ela sabe a dor que ela está sentindo, só ela sabe os conflitos em relação à fé, em relação à esperança, em relação a tudo aquilo que está um turbilhão de emoções dentro dessa pessoa. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, que eu gosto demais, e às vezes eu compartilho isso, porque eu sei que como psicólogo eu não tenho a responsabilidade, nem devo tentar influenciar ninguém religiosamente, mas assim como uso outras histórias e metáforas, por que não posso então usar uma história bíblica para introduzir um assunto ou para refletir sobre uma questão? Uma vez uma pessoa estava adoecida, um homem, e essa história está na Bíblia e eu gosto de contar só para refletir um pouco. Um homem chamado Lázaro estava muito doente e as suas irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus e mandaram um recado assim, para que ele viesse, porque estava enfermo aquele que ele amava, eles tinham um certo relacionamento, uma amizade. Enfim, Jesus demorou 4 dias para aparecer. Quando ele chega, o homem já havia morrido. E então as irmãs estão desesperadas, o velório ali já tinha acontecido, já tinham levado aquele corpo para ser sepultado. Quando vem a primeira mulher, a primeira irmã de Lázaro conversar com Jesus, ela começa a metralhar Jesus de algumas perguntas e ele responde à medida que ela vai perguntando. Mas então ele manda chamar Maria. Maria era uma mulher mais sensível, que tinha um relacionamento mais próximo, mais íntimo com Jesus. Quando ela chega, ela olha para Jesus, começa a chorar, se prostra e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando ela está chorando, está escrito lá na Bíblia que Jesus chorou. Quando eu li isso, eu falei, mas principalmente ao conhecer o desfecho da história, ele estava ali para realizar um milagre, ele estava ali para ressuscitar aquele homem, ele tinha resposta ao problema, ele tinha resposta à angústia daquela mulher, ele tinha solução para aquilo, e mesmo assim, ele chorou junto com ela. Ele não disparou um monte de conselho, ele não disse, levanta daí, tenha fé, precisa acreditar, eu vou realizar um milagre, está chorando à toa, não é necessário, não, nada disso. Ele simplesmente chorou junto com ela, sentiu empatia. Como diz o texto, ele foi movido de íntima compaixão. Ele estava presente
e ele estava sentindo aquilo junto com ela. Dispensou os conselhos, dispensou a própria resposta, a própria solução, para estar presente naquele momento e sentir com ela aquilo que ela estava sentindo. Então deixa eu dizer para você, para não estender muito esse vídeo, volto a falar em outros vídeos sobre o mesmo assunto. É um assunto assim que dá para a gente falar muita coisa, mas muito mais do que alguém para nos dizer que vai dar tudo certo, nós precisamos de alguém que nos passe a confiança de que estará ali conosco mesmo que tudo dê errado. De alguém que se faça presente, de alguém que não nos julgue, de alguém que não reprove os nossos sentimentos, de alguém que não olhe para as nossas falas aflitas, desesperadas, amedrontadas, revoltadas muitas vezes, e diga para nós que não podemos dizer isso, não podemos falar assim, não podemos sentir isso, que nós devemos fazer assim, assim e assim. Não, mas alguém que esteja conosco, disponível, presente, que nos olhe nos olhos, que sinta a nossa dor junto conosco e esteja ali. Que a gente tenha a convicção de que se eu precisar, que se de repente eu estou com vontade de ver um filme, aquela pessoa está disponível a ver esse filme comigo. Se eu estou disponível com vontade de sair e fazer uma caminhada, essa pessoa vai fazer comigo. Se eu quero fazer algo, eu tenho a ajuda dessa pessoa, eu posso contar com ela. É disso que as pessoas precisam, de alguém que se faça presente, de alguém que faça a diferença, de alguém que esteja ali, que passe a segurança de que nós podemos contar com ela, muito mais do que apenas ouvirmos tantos e tantos conselhos que muitas vezes não servem para a nossa realidade. Eu espero ter ajudado você a refletir com esse vídeo. Numa próxima oportunidade falaremos mais a respeito. Um grande abraço e até a próxima reflexão.